E eu queria começar, o Vitor preparou aqui para a gente uma cartela para explicar direitinho como funciona essas propostas que estão tramitando lá no Congresso Nacional. Começando, portanto, com a PEC 8 de 2021, que trata das decisões monocráticas na Suprema Corte. Vamos ver o que tem de mudança nessa proposta que passa lá no Congresso Nacional. A PEC número 8 de 2021 altera a Constituição e estabelece regras para pedidos de vista, declaração de inconstitucionalidade e concessão de medidas cautelares. Estabelece prazos para pedidos de vista em julgamentos colegiados do Poder Judiciário. Leis e decretos só poderão ser suspensos por maioria absoluta dos órgãos colegiados. A PEC também fixa prazo para julgamento após a concessão de decisões liminares. Tá aí, então. Essa então é a primeira PEC que a gente vai debater aqui, professores. E, bom, é uma situação polêmica porque as decisões monocráticas, se o STF tem 11 ministros, por que um só pode decidir situações específicas? É um questionamento que se faz. Juan, começo por você. Você acha que essa proposta tem algum valor? Primeiramente, bom dia, Danilo. Bom dia. Agradeço pelo convite, mais uma vez estando aqui. Bom dia, professor Valmont. Fico muito feliz de estar aqui, sobretudo ao lado do professor Valmont, que foi meu professor, porque tenho muita admiração e respeito, então é uma honra para mim estar aqui hoje. Danilo, acho que essa medida não havia necessidade, porque a própria Lei 9868, que fala da ação direta de inconstitucionalidade, no seu artigo 10, fala exatamente que só pode conceder uma medida cautelar e uma ADI se houver maioria absoluta do STF. A exceção se daria apenas em caso de recesso. Então a própria lei já fala isso. A atuação do Supremo de fazer essas medidas cautelares sem ser por maioria é um costume contra a legem. Ou seja, é um costume contra a lei. É uma prática que se começou a fazer sem respaldo legal e acabou acontecendo. O próprio regimento do tribunal, inclusive, já está sendo alterado há algum tempo, aqui a atuação da ministra Rosa Weber, no sentido de não permitir que isso aconteça. Eu, particularmente, acho bastante errado que apenas um ministro tenha o condão de suspender a eficácia da legislação existente sozinho. Eu acho isso muito errado. Mas essa atuação é uma prática que é contra a legem, que é contra a lei, mas o regimento interno do STF aumenta as possibilidades previstas na lei, não apenas no caso de recesso, que já estão revendo isso. Talvez, então, por causa disso, a necessidade de deixar mais claro e fazer uma alteração à Constituição, professor? Eu acho que nós tocamos num ponto bem sensível das propostas em geral. Eu acho excelente nós discutirmos todo o desenho institucional do Supremo, avanços, mudanças na processualística. Só que eu tenho um pé atrás nessas discussões quando elas vêm com o decalque ou vêm com o carimbo de revanche. Ou seja, eu estou insatisfeito com as decisões do tribunal e vou me vingar alterando a legislação. Sim, esse é um problema. É um problema terrível nessas discussões todas, né? Bom, o Juan mencionou aqui, né, a nossa lei de processo, temos duas aí principais, pelo menos no controle concentrado, Lei 9868, Lei 9882. Essas leis elas podem, ser ajustadas, até porque elas são do final da década de 90, no momento em que nós ainda estávamos, olhem só, desenhando o Supremo numa nova Constituição que recém tinha 10 anos. Inclusive uma das ações extremamente importantes aí, que eu tenho que mencionar, a arguição de descumprimento de preceito fundamental, por exemplo, ela estava nascendo ali naquele momento. Com relação ao problema das decisões monocráticas, eu concordo com o que o Juan falou, sou crítico, mas, por outro lado, eu entendo também que as decisões monocráticas têm algo de explicação na quantidade de demandas do próprio tribunal e no afogamento de ações distribuídas entre os senhores ministros e a corte toda. Nós estamos falando de um tribunal que trabalha com 10 mil processos ano, 11 ministros. Essa produção de decisões monocráticas, muitas vezes, né, Juan, na correria, ela se explica também por essa dinâmica de sobrecarga de trabalho. Por quê? Não dá tempo de chamar o colegiado? É mais ou menos Muitas isso? vezes não é possível. Não dá para esperar marcar a sessão colegiada? Eu acho que aí nós estamos entrando no ponto central que a gente devia discutir, a mudança institucional e normativa.
como este tribunal funciona com esta quantidade de processos. Eu não conheço, talvez o Juan possa me indicar, eu não conheço nenhuma outra corte ou tribunal constitucional no mundo com esse volume de processos. Eu não conheço, não é? Isso aí é algo assim gigantesco. Normalmente, né, para quem está aí conversando com a gente, ouvindo a gente agora de manhã, veja, normalmente um tribunal constitucional realmente ele tem esse nome porque são aquelas centenas de demandas, de discussões... Questões mais aprofundadas. De direitos fundamentais, do funcionamento da política do Estado, né? Pois é. Então você pega lá uma corte com 400, 300 processos no ano. Veja, o Supremo tem muito mais do que isso. Então, este problema estrutural deveria ser discutido com profundidade. Tá, mas